Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para não perder nada do que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e tudo mais. Eu já tinha falado pra vocês que eu tava terminando o Quarteto Smith, essa série da Julia Quinn, e que logo eu ia trazer pra vocês a minha conclusão, o meu veredito sobre a série. Então chegou o dia, finalmente, de eu falar sobre esses 4 livros que, como sempre, ganharam meu coração. Então, o Quarteto Smith, ele foi escrito pela Julia Quinn e ele conta com 4 livros. Simplesmente o Paraíso, Uma Noite Como Esta, A Soma de Todos os Beijos e Os Segredos de Sir Richard. Aqui no Brasil, ele foi publicado pela editora Arqueiro e os 4 livros não passam de 300 páginas, todos têm em volta de 270, 280 páginas. Como sempre, esse vídeo não vai ter spoiler, então podem ver tranquilos. Eu vou comentar mais de maneira geral, claro, um pouco de cada livro, e no final eu avalio qual que eu mais gostei, qual que eu menos gostei. Enfim, vamos lá. Antes de começar a falar um pouco da história de cada um, eu quero contextualizar vocês. Nós estamos por volta de 1820 alguma coisa em Londres e a gente vai conhecer a história da família Smith. Essa família ela tem uma tradição de que todas as garotas ainda não casadas fazem parte desse quarteto musical no qual elas apresentam um concerto anualmente para toda a sociedade de Londres. Esse quarteto ele é bem conhecido por elas serem ruins, gente. Elas tocam muito, muito mal e todo mundo vai lá e sai assim horrorizado. E claro que as mães da família Smith não acham isso, elas acham as filhas super talentosas, mas as próprias filhas que estão no quarteto acham isso uma aprovação. Elas sabem que elas são ruins, elas não gostam disso, pelo menos não na maioria das vezes. Então a gente tem esse plano de fundo nos 4 livros. Vale lembrar também que esses livros acontecem quase no mesmo tempo que os livros da série Os Bridgertons da autora. Então, tem alguns personagens que a gente vê aqui, que a gente conheceu lá em Os Bridgertons, e ficou muito legal essa ligação entre as histórias. Agora que vocês sabem mais ou menos do que se trata, eu vou começar a falar do primeiro livro, que é simplesmente Paraíso. O romance aqui, ele é um Friends to Lovers. A gente tem aqui a Honória, ela faz parte do grupo musical, e tem um drama de família envolvido com o irmão dela. Altos rolês, gente, altos problemas. E ele teve que deixar o país por causa de uma coisa que aconteceu, que depois a gente vai ver com mais detalhes no outro livro, mas vamos lá. Então o irmão da Honória deixa o amigo dele, amigo de infância, dos dois, encarregado de cuidar dela enquanto ele estivesse fora. Cuidar pra ver se ela arranjava um marido decente, pra ver se não acontecia nada. Então o Marcos, que é esse amigo, ficou encarregado de tomar conta da Honória nesse tempo que o irmão tava fora. O Marcos começa a pensar de uma forma que ninguém é bom o suficiente pra Honória. E os dois vão se aproximando cada vez mais. E aí, né, gente, muitas águas rolam, muitas coisas acontecem. Muitas coisas mesmo, assim, infortúnios de um se machucar. E aí, machucar feio mesmo e o outro ter que cuidar. É muito legal também essa parte específica, quando acontece esse acidente. Porque a gente tá em 1800 e alguma coisa. Então você vê como era diferente o tratamento médico lá. O médico simplesmente ia e falava, então, vamos torcer para dar certo, né? Não tem muito que eu possa fazer. Então, realmente, quando você tá lendo, você vai pegando várias diferenças fora todo o contexto social da época, né? Mas enfim, essa parte da medicina foi uma coisa que me chamou muita atenção. Sobre o livro, ele é bem clichê, gente. Tem bastante cena típica de clichê. Não só essa coisa tipo, fica doente, vamos lá cuidar. Tropeçar, cair em cima do outro, sabe? Aquelas coisas bem clichês mesmo. O que não é ruim, né? Porque a gente gosta de um clichê, então tá perfeito. Tem muito drama de família, tem muito drama de forma geral, mas não é aquela coisa que deixa a leitura pesada, nada disso. Você vai entrando ali no meio do drama e você fica tipo, meu Deus, ele vai chegar agora, ele vai ver, e não sei o que, muita coisa, gente. Mas foi uma leitura, assim, bem leve, bem fluida, foi muito divertida. Os livros da Julia Quinn são divertidos e o quarteto não foi diferente nesse sentido. E eu acho que sobre o primeiro livro é isso. Depois tem alguns pontos que eu vou falar, mas de maneira geral sobre os 4. O segundo livro, eu confesso que eu gostei mais do que o primeiro, porque o romance daqui é aquele romance cão e gato, do tipo, quero, não quero, eu não posso. Aí eles se beijam e depois fingem que nada aconteceu. Tem toda aquela tensão que esse tipo de romance traz, que eu particularmente amo. Em Uma Noite Como Essa, a gente vai conhecer um personagem mais a fundo, mas esse personagem a gente já conhecia, mesmo que superficialmente do primeiro livro. Não vou citar nomes aqui, porque eu acho que pode vir a ser um spoiler.
Então, eu só vou falar que é um personagem que a gente vai acabar conhecendo um pouco por cima do primeiro livro. E também temos a Annie, que por coincidência do destino de estar no momento exato, na hora exata, acabou no meio do concerto dos Smite Smiths lá ajudando, porque uma das garotas não pôde tocar, e ela foi colocada ali no meio, e isso foi o motivo dos dois se encontrarem. Logo de cara, o mocinho, vou falar assim, porque eu não quero dizer o nome, já fica encantado com ela e ela fica meio receosa porque que ele tá olhando tanto pra ela. Mas vira esse cão e gato, gente, é uma tensão que não tem como negar entre os dois. E o melhor disso tudo é que eles têm muito em comum, mesmo que não saibam disso. A Annie, que é a personagem, ela tá envolvida na família de uma forma, ela acaba lá no meio da família. Então ela tá constantemente vendo esse outro personagem. E aí eles ficam nessas provocações. E, como eu disse, eles compartilham mais do que imaginam. A Annie tem seus próprios segredos sobre o passado. E ele também tem seus próprios segredos sobre o passado. Eles estão fugindo desse passado. Coisas absurdas acabam acontecendo aqui por conta do passado deles. Tem tentativa de homicídio. Tem... Ai, gente, tem muita coisa aqui. Mas, apesar de tudo, de ter essa parte, né, deles estarem fugindo do passado e etc, etc, não deixa o livro pesado. Óbvio que você vai passar raiva, porque eu passei muita raiva por conta dessa situação, por conta das pessoas envolvidas nessa situação, mas o livro em si, ele tem esse cão e gato que eu já falei que eu amo, e o personagem e essa personagem, eles são muito bons juntos. Então, o romance aqui também foi incrível. Eu acabei me apegando mais a esse livro, bem mais nesse livro do que no primeiro, porque assim, eu gosto de Friends to Lovers, eu leio, mas Cão e Gato e Enemies to Lovers, que é o próximo livro, ficam bem acima. Já que eu falei do próximo, vamos pro próximo, que é A Soma de Todos os Beijos. E esse daqui é o meu xodó da série. Nesse livro aqui, lembra que eu falei pra vocês que tinha muito drama nessa família? Esse livro a gente vai conhecer outro personagem que tá envolvido nesse drama, que é o Hug. Ele não é um Smite Smith, mas ele faz parte de uma confusão que aconteceu com um dos Smite Smith. E foi muito legal aqui, porque até então a gente tinha a visão da família sobre o que aconteceu. Aqui a gente vai ter a visão do outro envolvido, do Hug, sobre tudo isso. E isso só me fez amar mais ainda o Hug. O que vocês vão perceber ao longo dessa resenha que eu vou falar desse livro, porque o Hug, amor da minha vida, não tem como, gente. Enfim, aqui a gente tem o Hug, como eu já falei, e a Sarah. A Sarah é uma das primas dos Smite Smiths e ela faz parte do concerto, né, do grupo musical. E ela odeia isso, ela é uma das que mais odeiam esse concerto, que mais se sente humilhada em fazer isso. E a Sarah, gente, ela é uma pessoa que você vai amar, mas ela é dramática ao extremo mesmo. E ela guarda um rancor muito grande do Hug por conta do que aconteceu com a família, mesmo que não tenha sido necessariamente com ela. Eu sei que eu tô falando muito em enigmas aqui, tipo, acontece isso, acontece aquilo. É que realmente esse fato vai nortear os outros livros e eu não quero dar muito spoiler do que acontece aqui, então eu vou deixar assim no ar. Mas enfim, Sarah e Hug se odeiam. É um Enemies to Lovers, tá, gente? Eles se odeiam e eles são condicionados a ficar junto, mais especificamente a Sarah entreter o Hug num evento da família para que ele não se sentisse isolado, porque ele tem essa rincha com a família, né, por conta do que aconteceu no passado, e aí foi dada a ela a obrigação de não deixar ele se sentir isolado. E aí a gente coloca a Sarah, que é extremamente dramática, com o Hug, que tem um humor ácido, que, meu Deus do céu, a junção desses dois personagens foi tudo, gente. Foi tudo, simplesmente tudo pra mim. Os dois, eles vão construindo uma amizade meio que improvável a princípio, e essa amizade vai virando um pouco mais. E é muito legal a história desse livro, porque não foi nada forçado, sabe? Eles se odeiam, vamos colocar eles junto ali e eles vão se amar. Não, eles foram construindo uma relação aos poucos, e foi muito natural você acompanhar toda a trajetória. Eu acho que isso foi uma das coisas mais incríveis desse livro, porque o Hug, ele possui uma deficiência física, então ele se deprecia muito no livro. E a Sarah, ela tá sempre lá, toda vez que ele fala alguma coisa negativa sobre ele mesmo, ela corrige ele, então os dois, eles se apoiam muito, é muito lindo ver os dois crescendo, se apoiando e se unindo assim. Sério, gente, eu sou rendida por esse livro. Tem cenas muito, muito lindas aqui, mas como nem tudo são flores, né, gente? Por conta dessa mesma confusão no passado, tem um personagem que faz parte dessa história, e ele, assim, olha, é errado você desejar a morte do personagem? Não, não é errado, porque ele merecia, gente. Sério, ele é nojento, ele é horrível, ele é uma pessoa horrível, desprezível, não tem como.
Do tipo, ele falava as coisas, ele abria a boca, eu ficava tipo, fecha o livro, respira fundo, tá tudo bem, Ana Júlia. Porque não dá, gente. Não dá. Tem umas coisas muito pesadas que acontecem no final por conta desse personagem. Ele tem um plano nojento. Ele é nojento, como eu já falei. Ele conta, assim, as coisas que ele fazia. Ele abusava da esposa e, enfim, horrível, ridículo. É a parte ruim do livro, é a parte pior do livro. Porém, é o que juntou pra formar a história toda e dar sentido a tudo que aconteceu. Enfim, gente. Só saibam que esse livro é maravilhoso. Ele foi meu favorito da série, foi o favoritado da série. Então, apesar de eu passar muito ódio e nojo e tudo que vocês puderem imaginar, como vocês devem ter percebido conforme eu fui falando, ele ainda é um dos meus favoritos, porque nada supera Hug e Sarah pra mim. Sobre o quarto e último livro da série, Segredos de Sir Richard, esse livro, gente, é um problema. Vamos lá por quê. A gente tem aqui o Richard, que chega em Londres desesperado pra casar. Ele tem menos de um mês pra arrumar uma esposa e casar. E é isso. É isso que a gente sabe sobre ele. Não sabemos sobre a família, não sabemos sobre seus motivos, só que ele precisa casar. E a gente tem a Iris, ou Iris, como preferirem, que também tá nesse quarteto, e ela também odeia esse quarteto, então ela não vê a hora de se casar e se livrar disso. E por algumas coisas, assim, do universo que não se explicam, o Richard acaba encontrando a Iris e decide que, simplesmente, é ela que ele vai casar, porque ela era inteligente, ela tinha senso de humor, eles poderiam se dar bem, então ela era perfeita e ele ia casar com ela. E aí que tá o problema, gente. O Richard, ele é um personagem que te ganha desde o início do livro. Ele é engraçado, ele é atencioso, ele é gentil, ele é tudo de bom que tem. Ele é perfeito. No começo do livro você tá, nossa, amando ele, caindo de amores por ele. E a Iris também, porque a Iris, gente, ela é uma mulher incrível. Ela tem uma paciência, ela tem uma compostura. Que eu terminei o livro pensando que se eu tivesse 1% da compostura, da paciência dela, eu tava feita. Porque acontecia tanta coisa aqui e ela conseguia simplesmente chegar lá, agir normalmente, ajudar como se nada tivesse acontecido. Então ela é incrível. Mas vamos aos fatos. Richard esconde um segredo e quando esse segredo é revelado, digamos que dá muita raiva. Dá muita raiva, porque tudo começa a se encaixar. Tinha coisas que eu pensei que ele não estava fazendo necessariamente por conta desse segredo, por ele não estar contando algo. Mas aí quando a gente descobre o segredo, as coisas começam a fazer mais sentido, e não é um sentido bom, porque eu fico com mais raiva ainda. Basicamente é muita tempestade, ok? Você até consegue entender os motivos dele. Dá pra entender pela sociedade que eles viviam na época e tudo mais, mas isso não diminui o ódio que você fica, porque, obviamente, tinha outras coisas pra fazer, enfim. Não consigo falar muito sem dar muitas pistas, entendeu? Então vou deixar meio assim. Sobre o segredo, quando eu descobri, eu tava ansiosíssima pra saber. Não é que eu não tenha gostado, eu havia criado uma teoria que era muito parecida com o que realmente aconteceu. Só que eu não sabia nem da metade, porque a hora que descobri o segredo, você acha, ok, então é isso. Mas aí tem outro. E esse outro eu não esperava. Ele simplesmente brotou ali e eu fiquei, meu Deus, então pra que tudo isso? Enfim, gente, muita coisa aqui. Esse final, esses meios que acontecem, na verdade, não é nem o final em si, mas os meios que acontecem acabam deixando muita raiva. Tanto que essa leitura foi do grupo DLC e a maioria odiou o livro por conta disso. Achou que foi o pior da série por conta disso. Eu tenho uma opinião um pouco peculiar sobre ele. Porque, ao mesmo tempo que eu odiei tudo que aconteceu aqui, eu odiei a forma que foi tratado o que era o segredo, eu gostei do livro, porque eu fiquei intrigada. Como eu queria saber o que ele estava escondendo, como eu queria saber como as coisas iam se ajeitar depois disso, esse livro me consumiu muito rápido. Então a leitura acabou sendo rápida e fluida pra mim. E o Richard, eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu odeio ele pelo que ele fez, mas eu gosto dele pelas outras coisas, por ele, tirando essa parte, entendeu? E aí no final, óbvio que tudo se resolve, porque é sempre assim, e eu tenho uma coisa pra falar do final, mas enfim. Basicamente, esse livro eu fico muito em dúvida sobre a minha opinião, como vocês podem ter percebido, porque ao mesmo tempo eu gosto e eu não gosto. Eu gosto, por conta de tudo, de maneira geral, mas essa parte foi bem... ok, né? Apesar de que vale ressaltar umas coisas. O plot desse livro, ele foi diferente de todos os livros que eu já tinha lido da Júlia. Óbvio, eu li os Bridgerton só até agora e esses. Mas você acaba percebendo aquela fórmula que não tem como, é romance de época. Tanto que o livro 2 parece muito o livro 3 de Os Bridgerton, sabe? Tem a mesma formulazinha. E o plot daqui, eu não tinha lido em outro livro. Então, foi um pouco inusitado, foi diferente, por isso acabou ganhando também comigo um pontinho. Enfim, vamos falar de maneira geral agora. Coisas que eu tenho pra ressaltar de tudo isso.
uma coisa que me incomodou. Toda a história começava bem desenvolvida, eles se conhecendo, eles se apaixonando e tudo mais. Chegava no final, era assim, ó, papuf. Ah, se casou e acabou, não sei o que. Enfim, não tinha. O final era todo corrido. E teve em alguns livros, especificamente o terceiro, que é o que eu mais gostei, mas enfim, que o final realmente pareceu que o capítulo foi colocado ali só por um único motivo, pra ter isso no livro e não acabar sem acontecer. E eu achei bem forçado nesse sentido, eu achei bem rápido. O livro tinha 260 páginas, você poderia colocar mais umas 20 páginas e explicar as coisas com mais clareza e ficaria ok. Então todo o final dos livros foram corridos. Outra coisa, quem leu Bridgerton da Julia e tá nessa vibe, esses livros aqui, Quarteto Matt Smith, é bem mais leve. É bem mais leve no sentido de hot. Você fica o livro todo enquanto os personagens estão se beijando e tal, esperando o hot vir, porque ele tá prometendo muito. E aí às vezes chega lá e é um pouco decepcionante, confesso, porque os hots dos Bridgertons acabaram sendo bem melhores do que esse. Porém eu entendo, porque parece que o Quarteto Matt Smith acaba sendo mais leve mesmo. Apesar de ele ter esses temas mais delicados, como eu disse, teve a situação do abuso doméstico, tem essa tentativa de homicídio e tudo mais, ele acaba sendo mais leve que os Bridgertons nos demais sentidos. Se eu fosse elencar os livros, eu colocaria em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, o livro 3, que é A Soma de Todos os Beijos. E em seguida eu colocaria o 2, que é Uma Noite Como Esta. E aí o terceiro e quarto lugar, que é o problema pra mim, eu fico muito em dúvida entre o livro 1 e o livro 4, porque o 2 e o 3 tem muita diferença, eles ganham em disparada na forma que eu gostei desses dois livros. E apesar desse 4 ter tido coisas que foram horríveis, e o 1 ter sido muito, muito bom, eu acho que o 4 acabou me prendendo mais pelo motivo que eu falei pra vocês, de querer saber o que vai acontecer, e tava muito engraçado o livro, eu tava rindo muito com o Richard. Então eu acho que eu colocaria o quarto em terceiro lugar, e o primeiro em quarto lugar. Talvez. Enfim, esses dois ficam bem empatados. Mas de maneira geral, gente, a série é muito boa, vale super a pena ler. É aquela leitura rápida que você lê pra sair de ressaca, pra se distrair um pouco, porque é um romance de época, mas ele é muito divertido, você dá altas risadas, claro, você passa raiva também. Mas faz parte, né, gente? Faz parte da leitura. Obviamente, eu adorei o quarteto. Quero ler outros livros da Julia já. E é isso, gente. Desculpa o vídeo ter ficado mais longo, mas eu precisava falar com detalhes de tudo que acontece aqui. E de uma forma sem spoilers, então eu acabava contornando muita coisa. Enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Bom, meus amores, então essa foi a resenha de hoje. Foi a conclusão da série Quarteto Matt Smith da Julia Quinn. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram, o que vocês acharam, se concordam comigo, se não concordam. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, se inscrever no canal, deixar o like. E se quiserem adquirir qualquer um desses livros, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa, usem os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais e ajudam com uma comissãozinha aqui pro Bucana, ok? Beijos e até a próxima!